Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à quarta semana da disciplina de Estratégia nas Organizações Públicas. Desta vez, nós vamos conversar sobre experiências de processos de planejamento estratégico em organizações públicas, onde vamos apresentar casos práticos e situações reais de aplicação do planejamento estratégico no setor público. Bom, vamos começar com o primeiro exemplo, que é do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o TCE Santa Catarina. Pereira, ele realizou um levantamento onde ele levantou documentos e observou a construção do plano estratégico de algumas organizações, e no caso aqui do TSE, né? Então ele viu que o plano estratégico de 2008 a 2011, a partir da apresentação do presidente conselheiro José Carlos Pacheco. E os elementos centrais que a gente começa conversando são os objetivos, os objetivos organizacionais, que envolvem missão, visão e declaração de valores. Então a gente vê que eles definiram missão, visão e valores institucionais. Então a gente vai perceber que cada um usa um nome um pouquinho diferente, mas no fim são valores da mesma forma, missão e visão. Bom, a missão que eles criaram, eles utilizaram aqueles métodos que a gente conversou na semana anterior, que é a reunião de equipe, o brainstorm, a explicação do que seria a missão. Então, a equipe, no final, chegou-se a essa missão: exercer o controle externo por meio de ações de orientação e fiscalização, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública em benefício da sociedade catarinense. Como visão, eles chegaram à visão que é ser reconhecido pela sociedade e pelos jurisdicionados até 2011 como instituição de referência no controle de gestão pública que prima pela qualidade, tempestividade, celeridade e uniformidade de suas decisões. E com valores institucionais, eles chegaram à transparência, responsabilidade, comprometimento, ética, profissionalismo e compromisso social. Chama a atenção aqui que os valores citados por eles têm um textinho explicativo falando o que seria transparência. No caso, é dar visibilidade aos atos e resultados institucionais com linguagem clara e acessível. Então, eles detalharam um pouquinho mais os valores, diferentemente de outros órgãos, né, que normalmente não tem esse detalhamento. Então, a gente percebe, primeiramente, que a visão ela estabelece um prazo para o seu alcance. Então, o que seria esse prazo? É o horizonte estratégico que se espera, né, atingir em 2011. Já os valores, eles são valores que são considerados genéricos, não são especificados para o caso do Tribunal de Contas, podem ser aplicados a qualquer órgão público. Então, quando você percebe isso, percebe que não houve uma personalização dos valores para o caso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, né? Então, qualquer organização pode lidar com pode copiar e colar esses valores que não faria diferença alguma, não é verdade? Bom, e aí a gente chega no momento do diagnóstico, né, organizacional, onde se utilizou a matriz SWOT. Relembrando que a matriz SWOT, ela verifica os pontos internos fracos e fortes e os pontos externos, que são as ameaças e oportunidades. Como ponto forte aqui nós temos como exemplo a especialização das áreas órgãos de controle. Como ponto fraco nós temos como exemplo a carência de uma estrutura organizacional adequada às atribuições de cada unidade, evitando a sobreposição de competências. Então, a gente percebe que nos pontos fracos e fortes existem termos que atrapalham um pouco o entendimento do que seria, o que é ECO, o que é PCP, né? Aí você pode pensar, bom, quem trabalha dentro do tribunal conhece esses termos, mas quando chega um novato, um funcionário novo, um servidor novo, ele vai ter maiores dificuldades de compreender do que se refere esse ECO e PCP. Então, isso aí já é um ruído na compreensão do texto.
E outra, que alguém de fora que pegar o planejamento e quiser entender esse planejamento, que acaba sendo um documento público, acaba também não compreendendo o que seria alguns termos. Então, sugere-se que você faça de forma bem didática e que não tenha termos que sejam desconhecidos do público de qualquer pessoa que lê, né? Bom, aí partiu-se então para os pontos externos, o ambiente externo, com referência às oportunidades e ameaças. Como exemplo de oportunidade, nós temos a maior expectativa de controle social e participação popular na administração pública. E aí nós partimos também para as ameaças, que tem como exemplo o aumento e a alteração da estrutura do poder público, a ausência e ou insuficiência de planos e projetos de governo claros e consolidados. Então, a gente vê que esses itens é que vão alavancar as questões estratégicas. Então, relembrando aí, quando a matriz fofa são 4 quadrantes, não é isso? E você elenca os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, oportunidades. Quando você cruza um ponto com outro, você consegue chegar às questões estratégicas. Relembrando, o que são questões estratégicas? São os problemas que a organização precisa resolver. São os objetivos estratégicos, né? Diferentemente dos objetivos organizacionais, que são objetivos maiores, que é a missão, a visão, os valores. Aqui você chegou nos objetivos estratégicos, ou também chamados de questões estratégicas. Só lembrar, questão, pergunta, né? São questões que precisam ser resolvidas. Qual que é a resposta à questão estratégica? A estratégia. Né? Então, a partir daí, se desenvolve a estratégia para responder a esses objetivos estratégicos, e que, no caso aqui do TCE, foi, em um terceiro momento, definiu-se as questões estratégicas, ou também chamadas de objetivos estratégicos. Nós temos como exemplo aqui, contribuir para o aprimoramento da gestão pública. Então, contribuir para o aprimoramento da gestão pública é uma questão estratégica, é um objetivo estratégico, é uma pergunta, como se diz, uma pergunta que a resposta vai ser estratégia, digamos assim, né? Não está em forma de pergunta, mas é uma questão que precisa de uma resposta. E qual é a resposta? A estratégia, tá bom? Então, a partir desses objetivos estratégicos, busca-se o desenvolvimento das estratégias, que são as resoluções para essas questões. Para cada estratégia definida, a gente pode utilizar aquele método do 5W2H, onde a gente envolve algumas perguntinhas, que é o que, porquê, quem, onde, quando, como e quanto. Ou seja, aí você define-se um plano de ação, respondendo essas perguntinhas aqui, onde você vai conseguir efetivar a estratégia que foi elaborada. E quando você consegue estabelecer esse plano estratégico das ações estratégicas que vão ajudar a concretizar a estratégia, você também pode definir, por meio da matriz Guth, a prioridade. Vocês se lembram desse método? Onde você tem a gravidade, a urgência e a tendência. Então, quando você estabelece algumas pontuações para cada ação, para cada estratégia, você chega a uma pontuação e você chega a uma prioridade. Então, você precisa saber qual a estratégia que precisa ser primeiramente executada. Não é verdade? Bom, o segundo case que nós temos é do Ministério do Desenvolvimento Regional, o que a gente vai chamar aqui de MDR. Quando, em 2019, fundiu-se, né, criou-se, né, um ministério, esse Ministério do Desenvolvimento Regional, então houve uma fusão de políticas públicas e pastas governamentais e acabou-se empreendendo esforços com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, para se desenvolver o que se chamou ali, no caso, de Planejamento Estratégico Institucional. É o mesmo planejamento estratégico, só que deu um nome específico que foi de PEI, que é o Planejamento Estratégico Institucional. E esse planejamento previa ações para o período de 2020 a 2023. Então, entende-se que ele estaria em execução nesse ano ainda, né? De 2023 nós estamos. Bom, a forma de realização foi a seguinte: realizou-se oficinas presenciais com as equipes do MDR, onde se definiu o objetivo e foi realizado o diagnóstico organizacional,
onde ali também houve a definição, implementação e retroalimentação das ações estratégicas. Então, a gente lembra aí que esses são algumas etapas que tem que acontecer no planejamento estratégico e, no caso do MDR, não fugiu disso, né? Bom, no primeiro momento, estabeleceu-se, então, os objetivos estratégicos, onde se tem aí a missão, mais uma vez a visão e mais uma vez os valores. A missão nós vimos aqui que é promover o desenvolvimento das cidades e regiões e a redução das desigualdades regionais. Como visão, nós percebemos aqui que eles estabeleceram que é transformar as cidades e regiões brasileiras em lugares mais justos e equilibrados. E como valores, nós vimos aqui que eles têm diálogo, foco, integração, integridade, inovação, previsibilidade. Com relação ao exemplo anterior do TCSC, você se lembra que os valores tinham um textinho explicativo? Já esse planejamento estratégico aqui, o PEI do MDR, já não tem esse textinho explicativo. Eles simplesmente criaram os valores e ponto final. Eles não explicaram. Então, o que eu quero mostrar é que existem diferenças entre o planejamento estratégico. Existe um modelo padrão, mas você pode adequar conforme as necessidades da empresa que você está atuando. Bom, no caso, a missão, ela resguarda com coerência a proposta de criação do Ministério, mas não traz uma clareza de como será mensurado seu alcance, estando subjetivo isso na visão. Então, vocês se lembram que a visão, ela precisa ser algo que tem um horizonte estratégico, que tem que ter uma questão temporal. Aqui não cita isso. Simplesmente fala em transformar as cidades e regiões brasileiras em lugares mais justos e equilibrados, mas não fala quando, até quando isso vai se efetivar, né? Então a gente percebe essa falta de mensuração de tempo, que a gente conversou que a missão precisa ter essa questão do horizonte estratégico, certo? Então, existe essa pequena falha na visão, no caso do MDR. Quanto aos valores, eles também, assim como o caso anterior, eles são bem genéricos e não trazem a especificidade do órgão. Então, mais uma vez, simplesmente falam de diálogo foco, mas qual que é a particularidade que se tem do diálogo no MDR? Será que isso é um valor realmente que o MDR ele precisa resolver em particular? Então, precisa ter essas particularidades ou então esclarecer quanto ao diálogo, né, um textinho explicativo aí para determinar esse problema esses valores do MDR, não é isso? Bom, no documento disponibilizado no Ministério, não consta a estruturação do diagnóstico realizado, o que seria ali o segundo momento, que é o levantamento da matriz fofa, né? Mas, em contrapartida, o documento apresenta um terceiro momento que traz uma riqueza de informações, como a construção do BSC, do Balanced Scorecard, né, que é um método também que a gente pode estar construindo as estratégias de atuação, né? Então, no caso do BSC, do MDR, eles teve uma definição de estratégias de atuação que se desdobraram em objetivos estratégicos e estes desdobraram-se em um novo termo que é a cadeia de valor simplificada, que, segundo a MDR, trata-se de apresentar os principais macroprocessos finalísticos e de apoio, ou seja, o conjunto de atividades desempenhadas pela organização em nível macro e que propiciam a geração de valor público que o MDR entrega para a população. Então a gente vê que o ENAP, que a ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, ela inovou um pouco do padrão do planejamento estratégico e trouxe algumas diferenças, né? Então a gente está acostumado a utilizar a matriz fofa para realizar o planejamento estratégico, mas aqui já se usou a BSC, né? Bom, e aí, então, nós chegamos a algumas dimensões do BSC, onde os objetivos estratégicos estão associados e desdobraram-se em metas e objetivos e com indicadores de acompanhamento. Então, nós temos aqui as dimensões sociedade, processos estruturantes e suporte. E para cada dimensão dessa, nós temos os objetivos estratégicos. Então, por exemplo, na dimensão sociedade, nós temos como objetivo estratégico desenvolver a capacidade produtiva das regiões e melhorar o ambiente das cidades e regiões. Então, você já começa a ter uma clareza aqui das dimensões dos objetivos que o Ministério pretende realizar até o final de 2023, né?
Então, a gente vê que os procedimentos, os processos estruturantes têm mais objetivos estratégicos, o suporte, certo? E aí, a gente chega, então, a uma melhor visualização dessas dimensões do BSC dos objetivos estratégicos, com a construção do que eles chamam de mapa estratégico. Olha só que bacana que ficou esse case. Nós temos aqui um mapa estratégico, onde vai resumir a missão, a visão e os valores. Tem-se aqui, do lado esquerdo, as dimensões, né, sociedade, processos estruturantes e suporte, e aí nós temos na linha correspondente a essas dimensões os objetivos estratégicos que a gente viu no quadro anterior, só que aqui está de uma forma visual bem mais interessante, então você também pode fazer isso no seu planejamento estratégico. Bom, eles também construíram o que eles chamaram de cadeia de valor simplificada, onde eles têm aqui a descrição dos macroprocessos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, os processos finalísticos, onde tem esse aqui, ó, estabelecer estratégias e diretrizes setoriais, formular políticas setoriais, elaborar planos de desenvolvimento regional. Então, está aqui estabelecendo as estratégias, né? E aí, qual o resultado disso à direita? Olha a setinha apontando, benefícios para a população. Quais são os benefícios? Moradia digna, acesso à água, deslocamento urbano. Então, você vê uma clareza nessa cadeia de valor, onde se tem as definições de processos, estratégias e o resultado que se espera para a população. Bom, os objetivos estratégicos associados à cadeia de valor desse planejamento, eles se desdobraram em 27 entregas estratégicas, como esse exemplo aqui que nós temos. Então, a gente observa que essas entregas estratégicas, olha que bacana, gente, esse documento ele vai entregar cada estratégia, né? Então, você tem dados aí como o nome da entrega estratégica, o responsável por essa estratégia, o objetivo estratégico, a que está associado esse objetivo estratégico, aos indicadores e metas, código de identificação, objetivo, justificativa, rede de apoio para entrega estratégica, desdobramento das metas a serem entregues, riscos existentes, ou seja, ameaças, público beneficiário, ideias a mais para as entregas estratégicas. Então, você vê bem uma completude na descrição dessa estratégia. Então, para cada estratégia, para cada entrega, que eles chamam de entrega estratégica, tem um plano desse, né? Então, fica bem detalhado aí, todos os envolvidos, todos os recursos, os riscos e tudo mais, né? Bom, e aí nós chegamos, então, nós vimos, então, esse exemplo anterior do Ministério do Desenvolvimento Regional e nós chegamos, então, ao nosso terceiro e último exemplo, que é do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que nós vamos chamar aqui de CEE Santa Catarina. Esse mesmo autor, ele fez um levantamento documental e observou como se constituiu o Plano 2014 do Conselho. E é importante observar que é o seguinte, o Conselho não é um ministério, não é um tribunal, ele é um órgão dentro da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina. E olha que, observe que esse conselho, esse órgão, ele também pode desenvolver planejamentos estratégicos. Então, se você atua numa instituição em que alguns setores queiram desenvolver o seu planejamento estratégico, isso também pode acontecer. A instituição pode ter o seu planejamento estratégico, estabelecer estratégias de uma forma geral, e o setor, a unidade, também consegue desenvolver o seu planejamento estratégico. Agora, logicamente, com um setor pequeno, por exemplo, com 3 funcionários, é mais difícil você desenvolver esse método de ter o planejamento estratégico, não é mesmo? Então, no caso aqui do Conselho, o Conselho sentiu a necessidade de desenvolver a sua missão, de desenvolver a sua visão, de desenvolver os seus valores. E aí, então, eles fizeram esse método, né? E chegou-se, então, a essa missão: contribuir para o desenvolvimento da educação com qualidade por meio da normatização, regulação e acompanhamento do sistema estadual de ensino. Como visão, ele colocou aqui, né? Visão 2014. Ser reconhecido pela comunidade educacional como um conselho de educação de excelência pela contribuição para a qualidade de ensino no estado de Santa Catarina.
E na declaração de valores, eles citam ética, compromisso com a educação de qualidade, justiça, respeito com a sociedade, credibilidade, democracia, transparência. Então, nesse exemplo, a gente primeiro percebe, né, as inúmeras possibilidades que o planejamento estratégico tem no sentido de abarcar qualquer tipo de organização, qualquer porte de organização. Então, esse é o grande recado que se tem com esse exemplo, né? E aí a gente vê que esse plano ele teve o objetivo de executar ações a curto e médio prazo, que deixa claro a razão de existir do Conselho, né? Apresenta limitações também, assim como os exemplos anteriores, pois não fica claro como e quando a visão será mensurada, quanto ao alcance e também os valores apresentam elementos também genéricos e também retóricos, né? Ou seja, fica apenas na fala, não há uma personalização desses valores, né? Então, a gente vê que quando eles citam lá justiça, democracia, transparência, esses elementos já são intrínsecos à administração pública. Então, simplesmente repetiram esses elementos, o que a gente chama de elementos retóricos, porque houve uma repetição. Então, ficou muito clara aí a falta de personalização dos valores para o Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, né? Então, a gente vê aí que no outro momento eles tiveram o diagnóstico organizacional, que se chama de diagnóstico organizacional interno, onde mais uma vez ali utilizou-se a matriz fofa para se definir elementos como os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Aí, como ponto forte, nós temos, por exemplo, disposição política do CEE em estabelecer um regime de colaboração na organização e no fortalecimento dos sistemas municipais e estadual. E como ponto fraco, nós temos aqui como exemplo a falta de calendário para definir data limite para entrada de processos para análise no ano em curso. Então, olha que bacana, quando você tem essa metodologia, você consegue realmente perceber alguns pontos fracos que acabam surgindo no processo do próprio processo da instituição ou do órgão do conselho, né, no caso aqui específico. Também se teve ali as dimensões externas, né, nós tivemos aqui as oportunidades e ameaças, e a oportunidade aqui que nós temos como exemplo é facilidade de acesso às informações sobre a educação dos diversos organismos públicos e privados, e como ameaça nós temos a tendência de concentração das políticas educacionais com a fragilidade dos sistemas estaduais. Então, a gente vê aqui que a matriz fofa foi usada mais uma vez para você conseguir ter os pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças, os pontos internos e os pontos externos, né? Com o contexto gerado a partir da matriz fofa mostrada aí nos slides anteriores, no terceiro momento, o CE elencou as questões estratégicas, os objetivos estratégicos, né? A gente lembra que são as questões que surgem a partir do cruzamento dos quadrantes da matriz fofa. Então, surgiu elementos, questões estratégicas como fortalecer o relacionamento político-institucional com órgãos educacionais e governamentais. Então, quando se tem essas questões estratégicas, aí se vem a grande pergunta: como resolver esse problema? Ou seja, é um problema que há uma necessidade de fortalecer o relacionamento político-institucional com órgãos educacionais e governamentais. Há uma necessidade de instituir programa de capacitação e atualização dos servidores e conselheiros. Há uma necessidade de reestruturar e modernizar a infraestrutura física, material, tecnológica e do quadro de pessoal. Há uma necessidade de implementar o sistema interno e externo de gestão da informação integrado e transparente. Então, como resolver essas necessidades? Aí que se estabelecem as estratégias, não é mesmo? As estratégias, elas então são definidas a partir dessas questões, e eu relembro que quando você estabelece estratégias, você desenvolve ações para resolver cada estratégia. E cada ação pode ter um plano, onde se tem lá aquelas 7 perguntinhas, né, de o que, quando, como, onde, como, porquê,
aquelas perguntinhas todas que a gente viu no método de 5W2H, né? E também a matriz Guth para você estabelecer a prioridade e qual estratégia vai ser realizada primeiramente. Bom, pessoal, eu falei que era o último case, mas na verdade tem um quarto, né? Eu acabei esquecendo aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a LRN. Então, a partir do ano de 2015, a Assembleia iniciou o processo de construção do seu planejamento estratégico e alinhado com os biênios da mesa diretora, ou seja, de 2 em 2 anos é eleito uma mesa diretora, um presidente, um vice-presidente, toda aquela questão política, né? E aí as ações são norteadas conforme esses biênios. Então, a Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte fez dessa forma. Então, no caso, a assessoria de planejamento estratégico, que é um setor da Assembleia, desenvolveu junto com a comissão nomeada e também com a participação dos servidores, logicamente as equipes, né, que foram definidas, eles conseguiram construir o planejamento estratégico do biênio 2017-2018. E aí, no primeiro momento, foram realizados diagnósticos com o uso da matriz FOFA, eles aplicaram alguns questionários com servidores efetivos, com servidores comissionados, com servidores cedidos, todos aqueles que atuavam na Assembleia naquela época. Depois disso, foram realizadas reuniões com a equipe de planejamento estratégico e aí esboçou-se os seguintes objetivos estratégicos. Antes de falar um pouco de objetivo estratégico, eu quero ressaltar que aqui houve uma pequena inversão dos momentos, né? O diagnóstico foi feito antes de se definir os objetivos organizacionais, e geralmente esse é feito primeiro. Então, nesse case aqui, houve uma pequena inversão, a gente vê que funcionou também. Então, qual que foi a missão definida, né? Representar a sociedade potiguar, promovendo o Estado democrático de direito, legislando e fiscalizando o poder executivo, compatibilizando com o interesse da sociedade, sendo referencial de excelência na ação legislativa. Visão não está presente aqui, e valores, nós temos a ética, a igualdade, a liberdade de expressão, respeito e transparência. Então, de cara, a gente percebe que a Assembleia não estabeleceu o horizonte futuro, o horizonte estratégico, e, consequentemente, não definiu a visão. Então, normalmente, quando se define os objetivos organizacionais, tem-se esses elementos aqui definidos. No caso aqui, a visão não está presente. Então, a Assembleia, a gente não sabe dizer se foi de propósito, se foi por esquecimento, mas o fato é que não consta a visão. Estrategicamente falando, isso não é interessante porque você precisa ter um horizonte estratégico e aonde você quer chegar. Se você não tem um objetivo a alcançar, fica mais difícil atingir algo que você não definiu, não é verdade? E aí, então, a gente vê que faltou esse ponto importante, que é a visão. Os valores também, eles são os elementos que não têm diferencial, são valores previstos nos princípios da administração pública de uma forma geral, relembrando que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, basicamente, copiou esses valores, alterou uma coisa aqui outra ali, mas não trouxe nada de novo, né? Específico para a Assembleia. Então, isso demonstra que a Assembleia não conhecia ainda assim o escopo da sua atuação, né? Pelo menos quem desenvolveu o seu plano estratégico não tinha clareza do escopo de sua atuação e não conseguiu refletir isso em seus valores, né? No segundo momento do diagnóstico, foi aplicado questionário e oficinas dos grupos focais, conduzidos pela equipe técnica do planejamento estratégico, e realizou o tratamento e análise dos dados coletados, o que culminou no que foi denominado de nó estratégico. Esse nó estratégico, eles chamaram de gargalos que seriam ponderados para delinear as ações estratégicas da Assembleia. Então, criou uma espécie de mapa, que ficou, inclusive, muito interessante, onde você vai perceber ali que existem as dimensões sociedade, serviços e processos, pessoal, controle externo, infraestrutura, financeiros, educação, enfim, transparência, existem as dimensões. Então, dentro dessas dimensões, existem os gargalos, os nós. Então, por exemplo, na sociedade, existem os nós de projetos, existem os nós de sociais,
existe o nó público. Então, essa foi a forma de se definir os nós estratégicos da Assembleia. E aí, em outro momento, a equipe técnica do Planejamento Estratégico usou a BSC, o Balanced Scorecard, né, esse método, onde ele consolidou eixos estratégicos de atuação e para que assim conseguisse dar conta dos problemas a serem enfrentados, que foram obtidos a partir da matriz fofa lá atrás, né? Isso desdobrou-se em objetivos estratégicos que foram construídos e divididos em projetos de ação. Então, que você percebe que tem uma hierarquia, né, o planejamento estratégico, os eixos estratégicos e alguns nós e ações que precisam ser resolvidos, né? Então, essa foi a forma de eles mapearem, eles visualizarem toda a questão lá dos problemas, dos objetivos do planejamento estratégico em si, não é verdade? Bom, verificou-se então que o BSC apresenta 4 eixos estratégicos, que são desenvolvimento da informação e do conhecimento, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional e desenvolvimento da atividade parlamentar, né? Como desdobramentos dos objetivos estratégicos, foram desenvolvidos projetos de ação com respectivos produtos e indicadores de monitoramento. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, exemplo do projeto associado ao objetivo estratégico a realizar a política de gestão de pessoas. Então, nós temos aqui o projeto 7, que tem como objetivo definir política de ensino da escola da Assembleia, com aumento da integração com o departamento de gestão de pessoas. Então, o objetivo principal desse projeto é instituir uma política de ensino da escola da Assembleia para intensificar e ampliar a capacitação dos servidores em sintonia com a planificação estratégica. Para atender esse objetivo, serão necessários alcançar os seguintes produtos do projeto. Aí tem essa descrição dos produtos. Produto 1, atualizar o regimento interno da escola. Produto 2, intensificar a capacitação técnica dos servidores da Assembleia através da modernização da escola e de parceiros para auxiliar o fortalecimento. Então, você vê que os produtos são bem claros, né, o que precisa ser feito. Ou seja, é interessante chamar de produto que se torna algo mais palpável e de maior facilidade de entendimento da equipe, né? Bom, e aí nós temos vários produtos, produto 3, produto 4, a justificativa do projeto, né? O principal benefício desse projeto será formar servidores capazes de exercer suas atividades profissionais, visando a eficiência e eficácia dos recursos aplicados na gestão administrativa e legislativa. Essa capacitação do servidor visa o fortalecimento do poder legislativo e do reconhecimento e valorização dos servidores e da prestação de serviços de acordo com os anseios da comunidade. Existe também a justificativa de custo do projeto, onde explica como que vai gastar esse recurso. E aí nós temos, então, a descrição também dos atributos financeiros do projeto. Nós temos ali custo do projeto 1, custo 0. Aí nós temos a viabilidade financeira, sim, e por aí vai. Então, é bem detalhado, é bem didático, né? Então, explica as ações, os produtos, como que esse produto, o custo que ele vai ter, a justificativa do projeto. Nós temos também os marcos do projeto. Então, por exemplo, a definição de um marco, regimento interno da escola da Assembleia. Quem vai ser responsável por esse marco? A escola da Assembleia. Então, quando o regimento estiver pronto, é um marco do projeto. Estabeleceu-se ali um objetivo, um marco para ser cumprido, né? Um outro marco para a gente entender, levantamento de demandas departamentais sobre capacitações técnicas aos servidores. Então, a gente vê que aqui existem algumas ações e os marcos, eles definem o objetivo que precisa ser cumprido, né? Então, a gente vê de forma bem clara como que isso vai ser cumprido. E aí, então, nós temos aqui um resumo, né, dos responsáveis, né? Ou seja, você tem ali o projeto, que é o regimento interno da escola, ele vai ter o produto 1, e o setor responsável vai ser a escola da Assembleia, e o responsável tem os nomes lá que precisam ser descritos. Aí nós temos outro projeto, que é a avaliação do novo regimento interno. Cada projeto desse é um plano de projeto, certo?
E aí vai ter os produtos que ele vai contribuir, o setor que envolve e o responsável, né? E aí, então, nós temos também os indicadores do projeto. Então, qual a forma de medir, de mensurar se esse projeto, essa estratégia está sendo cumprida e efetivada? Então, nós temos, por exemplo, o indicador que é número de cursos de capacitação técnica por semestre. Então, espera-se um acréscimo de 5% em relação ao semestre anterior. E qual é a unidade utilizada? Percentual. Né? Então, você consegue, a partir desses números, estabelecer metas e você consegue enxergar, inclusive por meio de gráficos, ou se tiver um sistema, né? Se tiver um sistema instalado, você consegue visualizar ali a execução por meio desses indicadores, não é verdade? Bom, no caso da Assembleia, para cada objetivo estratégico foram construídos projetos de ação com sua descrição, produtos, justificativa, etapa de execução, responsabilidades e os indicadores que eu acabei de citar, né? E a maioria são indicadores de processo. Então, apresenta um nível de detalhamento amplo que possibilita um melhor aproveitamento na etapa de monitoramento e avaliação da implementação do planejamento estratégico. Então, quando você tem esses indicadores bem feitos, bem elaborados, você consegue acompanhar bem, monitorar melhor e avaliar melhor, tá? Bom, pessoal, então é isso. Gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês aqui de forma virtual durante essas 4 semanas. Espero que tenha sido bastante proveitosa essa disciplina, que os assuntos que a gente discutiu, apresentou, tenham sido bastante úteis para a sua jornada como administrador público, e a gente se encontra aí em breve no próximo webinário. Então, um grande abraço e até lá!